Mato, psicólogo, professor de antropologia, doutor em violência conjugal, nosso querido comentarista aqui no programa. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Maria. Bom dia, Karina. Especial bom dia aos nossos ouvintes. Bem-vindo ao programa, como sempre, Gilberto. E aí, você que fala muitas vezes, com muita propriedade, sobre relações hierárquicas, muitas vezes dentro da sociedade brasileira, vamos falar sobre um pedacinho de hierarquia que talvez tenha que existir, dentro ou não, de um núcleo chamado família. É que eu já ouvi falar muitas vezes que a família faliu, mas eu acho que não, né? Quem manda em quem? Essa é a grande questão. Quem manda em quem na família? Eu tenho uma suspeita, uma leve suspeita de qual será a sua resposta, mas vai que você mudou de ideia nesse período de pandemia, né? E estão aí as tuas filhas mandando em você, vai saber, né? Então a gente não sabe nunca, né, Gilberto? Não mudei de ideia, não. Saudoso Nietzsche, o que não nos mata, nos fortalece. Mas vamos lá. Vamos lá. Maria, primeiro acho que é importante entender que família, ela é uma unidade social, ela que funda a sociedade, ela faz parte de um macrosistema que é a sociedade. Logo, é preciso que entenda-se família, que dentro da família existe organização como existe na sociedade, né? Não existe família que não tenha uma organização interna. Eu estou falando de família estruturada, é bom que o ouvinte faça essa distinção, né? Eu já vou explicar em seguida. Assim como na sociedade não existe uma sociedade que não tenha organização, ordem, coordenação, papéis, lugares, quem é quem, né, quem faz o quê, num microsistema social chamado família, isso também em grau deve existir. Então, assim como sociedade não é um conjunto de indivíduos que habitam um território, Maria, família não é um conjunto de indivíduos que habitam um imóvel. Isso não é família, isso é um aglomerado de pessoas, né? Então, esse é o ponto inicial, né, de uma família estruturada. Ela tem que se organizar em termos de papéis, funções, quem é quem, etc. Mas só para o ouvinte ter uma noção melhor disso, assim como a sociedade, ela não existe também em nenhum lugar do planeta, Maria, a sociedade sem hierarquia. Do mesmo jeito que não existe família sem um grau de hierarquia. Vamos fazer a seguinte reflexão. Todas as tentativas de se formar uma sociedade sem hierarquias deram no fracasso. Qual fracasso? O fracasso dos regimes anarquistas. Nós temos vários exemplos no mundo, no Brasil, em Curitiba. Dr. Fevre, a rua Dr. Fevre, né? O pessoal chama de Fevre, carinhosamente falando. Isso, Fevre carinhoso. Então, todos os regimes anárquicos, né, sem hierarquia, sem organização no sentido de ordem, faliram. E toda a família estruturada, ela tem que ter hierarquia. Por quê? Porque não existe educação igualitária. A educação igualitária é um fracasso, do mesmo jeito que a tentativa de se criar uma sociedade igualitária, né? Que a família igualitária, né, ela encai no seguinte fracasso, porque tem ali um pai que não é pai, ele não age como pai, uma mãe que não age como mãe. Uma mãe que é igual à filha, uma mãe que quer ser filha, que quer ser filha da filha, ou uma filha que quer ser mãe da mãe. Ou irmã, né? Ou amiga. Ou irmã, isso, amiga, né? Nós temos esse grande equívoco de que os pais, né, alguns pais, né, eles dizem, olha, eu sou seu amigo. Bom, amigos, os filhos têm muitos. Pais, Maria, os filhos só têm um, pai e mãe. Então, não existe pai amigo, existe pai ou amigo. Então, você pode ter um grau de relatividade, eu peço que o ouvinte também faça o favor de ter esse grau de relatividade, de relativizar o que eu falo. Ninguém aqui está falando de um pai déspota, tirano, arbitrário, não é nada disso. Mas não pode ser o amigo, né? Assim como aquele pai que o filho chega, por exemplo, às 11 horas da noite, um adolescente de 18 anos, às 8 horas, às 23 horas da noite, pai, estou indo para São Paulo.
E o pai amigo diz assim... Com quem? Não sei, pai, é o amigo do amigo. Isso, o pai amigo diz assim, ok, filho, se cuida, te amo. Agora, o pai que é pai, que tem um amor exigente, hierárquico, já vamos comentar o que é essa hierarquia para não ver confusão. Um pai que exerce a função, ou uma mãe que exerce a função de mãe, de cuidadora, de amparo, que tem medo, quem ama tem medo de perder o filho, né? Ele não vai dizer isso, filho, se cuida, eu te amo. Ele vai dizer, opa, peraí, são 11 horas da noite, senta aí, que história é essa de ir para São Paulo 11 horas da noite? Com quem, como, aonde vai ficar? Do que você vai... Mas todos os meus amigos vão. Você não é todos. Isso, exatamente. Famosa resposta. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo e você não é igual a todo mundo, né? E se todos os teus amigos vão, é porque é problema dos pais deles. Então, outra coisa, Maria, que nós nos adaptamos de uma forma equivocada, né, dessa coisa igualitária, confundir política igualitária com família, né? Politizar a família, depois esses filhos vão nos procurar no consultório. Se minha mãe tivesse sido um pouco mais exigente. A minha mãe era a mãe mais maravilhosa que tinha, porque meus amigos diziam, nossa, teus pais são maravilhosos, teus pais deixam você fazer o que você quiser, né? Esses filhos depois vão nos procurar reclamar, né? Não estou falando não estou fazendo o oposto de dizer que o pai é autoritário, mandonista, etc. Mas veja, não há educação, é outra premissa, Maria, não há educação sem assimetria, né? Eu quero dizer o seguinte, se você pegar um exemplo da sala de aula, um outro campo da educação, aquele professor democrático igualitário que chega na sala e diz, gente, não vim aqui para ensinar, vim para aprender, ele que vai embora, porque ele não está assumindo o lugar de professor que está ligado ao aprendizado. E assim como os pais, né? Os pais não podem se colocar numa condição igualitária dos filhos, por quê? Porque pais vieram antes, estão acima dos filhos. Isto se chama autoridade simbólica. A autoridade simbólica é a autoridade que exige, é diferente da autoridade repressora. A autoridade repressora é o autoritarismo, que ninguém gosta. É o mandonismo no Brasil, né, Maria? É aquele pai que diz assim, o quê? Você não vai para São Paulo e acabou. Ele nem pergunta se o sujeito vai de avião, se vai com o pai do amigo, se vai com a... Ele não quer saber. Esse é o pai mandonista, ou a mãe mandonista autoritária, que reprime. Mas a autoridade que exige, ela faz parte do amor exigente. Porque se não for desta forma, Maria, eu vou perguntar para os ouvintes se eles querem usar a célebre frase, né, que constantemente está aí à disposição na internet, perguntar se você, pai, mãe, se vocês querem fazer parte da última geração de filhos que obedeciam aos pais e da primeira geração de pais que obedecem aos filhos, ou que parte vocês querem fazer. Então, há essa grande confusão, né, Maria? Diferente da autoridade, a autoridade que é um amor exigente, é um amor que cuida. Os pais hoje têm medo, eles ficam aguardando, a gente ouve muito isso em consultório, eles ficam aguardando uma espécie de autorização dos filhos para que eles ajam como pais, né? Os pais mais se justificam para os filhos do que impõem certas condições de exigência. A exigência, né, ela favorece que o filho aprenda também a exigir dos seus próprios filhos que eles façam o que os filhos não gostam de fazer. Bom, espero que não me interpretem como um mandonista, porque não é nada disto, né? Nós não estamos acostumados
nós relaxamos, né? E estamos dizendo nós, Maria, você como psicoterapeuta e eu, recebemos essa demanda em consultório, né? Nós temos essa experiência de filhos e de pais que agem como o pai bonzinho, né? O pai democrático igualitário é aquele pai que não se incomoda que o filho adolescente, são 4 horas da manhã, o filho saiu às 7 da noite de casa, são 4 da manhã, e o filho não dá notícias. Se esse pai não tem medo de perder o filho, é porque o seu amor é um amor igualitário, um amor adultescente, um amor que deixa rolar, não, ele vai se cuidar. Quem ama tem medo de perder, então vai ficar com raiva, vai ligar para o filho e dizer, escuta, são 4 horas da manhã, aonde você está? Me diga aí onde você está, com quem você vem. Então, essa ideia de igualdade entre pais e filhos, ela é uma ficção. A igualdade perante leis é outra história, mas não existe equivalência afetiva, não existe igualdade de poderes, não existe família democrática igualitária. Isso não é família. Isso é uma comunidade de relações de indivíduos para indivíduos, mas não família. Isso é uma outra coisa. Gilberto, você fala do adolescente, e esse adolescente provavelmente foi uma criança, certo? Aí vamos entender uma coisa. Isso seria, na tua opinião, uma continuidade de tolerância que se instalou lá para trás? Exato. Essa ideia, né, tão equivocada hoje, Maria, porque assim, a tolerância excessiva, ela é tão maléfica quanto a intolerância excessiva, né? Me tolere é tão impositivo e violento quanto o que não tolera nada. Então nós equivocadamente vivemos uma situação de extrema tolerância de pais, né, que têm um amor permissivo no sentido de não imprimir sentido e significado. É isso a função dos pais, é marcar, dar um sentido e significado, um norte. E para isso, precisa às vezes ser intolerante. É necessário às vezes fazer corte. É necessário interromper esse estímulo contínuo de prazeres, de falta de limite, onde a criança imagina que ela é o príncipe da casa, a princesa da casa, que ela pode fazer tudo o que ela quer. Essa autoridade simbólica que instaura na criança o quê? A ideia de que existe alguém que está acima, que veio antes e que tem algo a dizer para essa criança, colocando-a no seu devido lugar. Então, é necessário que isso comece lá na infância, Maria, você bem colocou, porque o adolescente problemático, né, na grande parte dos casos, isso quando ele não é engolido por um grupo problemático, mas na grande parte dos casos, o adolescente problemático é uma extensão de uma infância de extrema tolerância, de falta de limites, de extrema ausência, ou o contrário, de extremo autoritarismo. Então, tanto a tolerância abusiva, me tolere, quanto a intolerância, são arbitrárias. E hoje nós vivemos, a gente vai de um lado para o outro. Se no passado havia intolerâncias com alguns aspectos, no presente as tolerâncias são abusivas. Nós não temos que tolerar tudo. É absurdo essa ideia de que nós temos que tolerar tudo, Maria. E Gilberto, uma pergunta para a qual muitos pais não têm resposta, e eu te digo que até eu mesma muitas vezes não tenho. Antigamente, quando havia muitos embates entre um filho e a família, o filho saía de casa. E hoje o filho simplesmente debocha e continua dentro da casa. E por mais que você diga, olha, a casa é minha, não interessa. Continua do mesmo jeito, continua comendo do mesmo jeito, com o quarto desmanchado do mesmo jeito e continua lá. Eu queria que você comentasse como solucionar esse impasse. Esse esfacelamento
da autoridade. Quando eu digo autoridade, não estou me referindo à família patriarcal, que o homem... Eu fui bem claro, é diferente de mandonismo, é diferente de um autoritarismo repressivo. Autoridade é quando você reconhece. Assim como quando um aluno reconhece em você, que é professora, Maria, a tua autoridade no saber. Né? É necessário que os pais imprimam nos filhos essa autoridade simbólica para que eles respeitem a ideia de que sempre há alguém que está acima e que veio antes deles. E na nossa vida como adultos não é diferente. Né? O sujeito que não tem essa internalização desse respeito de que ele está abaixo e veio depois de quem está acima e veio antes, né? Ele se torna um sociopata, um perverso, que onde o outro não tem significado nenhum. Mas nós vivemos a respeito da questão que você coloca, bem interessante, né? Porque hoje os filhos estão com uma dificuldade imensa de, abre aspas, sair de casa. Há pouco tempo atrás, né, um filho e uma filha de 18 anos já estavam começando a se preparar, né, para ter uma autonomia para sair de casa. E hoje nós vemos o contrário, temos aí, não vamos repetir, a geração canguru, né, principalmente homens. 60% dessa geração canguru que termina a faculdade e às vezes começa a trabalhar e permanece em casa, né, dos 25 aos 35 anos, até por aí, 60%, um pouco mais, são constituídas de homens. Bem, infelizmente, a fórmula, Maria, é assim. Se com essa idade, né, já abusiva, né, porque antes você saía de casa muito cedo, era um sinal de desligamento, de maturidade, de crescimento, de autonomia. Né? Se este filho, com essa idade, né, se ele não reconhece a autoridade dos pais, não reconhece que aquela casa tem hierarquia, tem função e lugares, então é porque está na hora dele sair de casa, é porque já passou a hora. Aí a fórmula é a seguinte: em vez de brigar com os pais, vai brigar com a vida. Essa é a saída. Bem, chegou o momento, então, já que não há acordo entre o que os pais esperam de você e o que você espera dos pais, e se você debocha, briga, né? Se você vai para o teu quarto fumar teu baseadinho e depois você tem teu almoço pronto, teu jantar pronto em casa, né? E você reclama e você não aceita algumas exigências dos seus pais, então pare de brigar com os pais e vá brigar com a vida. Então essa é a hora que falta aí uma posição mais firme dos pais de dizerem: está na hora de você ir morar fora. Está na hora de você brigar com o teu patrão, com o teu chefe, com o teu namorado, com a tua namorada, com o vizinho, com o trânsito, mas não mais comigo. Isso não quer dizer que esse filho deixe de ser filho. Isso quer dizer que há uma mudança na forma de relação e que vai melhorar a vida desse filho e desses pais, Maria. Essa é a saída. Bom, Gilberto, essa é a saída e muito difícil de ser tomada pelo brasileiro, muito. Já que você fala também muito em antropologia e até muitos conceitos da sociologia são colocados também, porque não há uma cultura de que filhos saiam da casa dos pais. Exato. O Brasil tem essa tendência, né, Maria, de nós educarmos os filhos para se tornarem independentes afetivos dos pais. Ter uma interdependência é normal, mas assim, criar um filho dependente começa já. Deixa só para fazer uma comparação aqui, Brasil e Estados Unidos, né? Eu falo dos Estados Unidos porque eu fiz intercâmbio com alunos entre brasileiros e americanos lá, não existe estadunidense, né, mas americanos. Então, por isso que eu dou esse exemplo aí, pela prática, não pela apreciação, mas pela prática. Uma mãe, né, nos Estados Unidos educa um filho para ele ter autonomia e ser um indivíduo. Então a criança pega lá a colherinha para tomar alguma coisa e derruba, a mãe diz o seguinte: pega de novo, tenta de novo. No Brasil nós fazemos o contrário, né? Deixa que a mamãe faz, deixa que o papai faz. Não, deixa que a mamãe pega. Faz aviãozinho, brinca, põe na boca, etc.
Nós cerceamos exageradamente a autonomia e a independência afetiva, principalmente, dessas crianças. Porque essa geração que canguru, que permanece em casa, principalmente dos homens, não é só um problema econômico, não. É um problema de dependência afetiva, de fragilidade emocional. Então, no Brasil, que é uma sociedade profundamente familista, né, ela educa para a manutenção dos filhos em casa. Tem a sua dimensão boa, mas nós estamos falando aqui do abuso disso, e depois, quando esses filhos chegam aos 35 anos e não querem mais sair de casa. Aí, o que é pior ainda, né, Maria? Há pais que dizem assim, olha, é melhor que meu filho fique em casa no quarto fumando maconha do que ele faça isso na rua. Ou seja, a pessoa transforma a casa no ambiente da rua. Né? Ela inverte a situação e acaba cometendo um equívoco. Então, é muito difícil para os pais tomarem essa posição de exigir, bem, não está mais satisfeita, já deu a tua idade, você já tem autonomia, já está trabalhando. Se você acha que as regras têm que ser como você quer, então construa a tua vida e vamos continuar como bons pais e filhos. Pois é, e o já está trabalhando que é o problema, né, Gilberto? E o nem. Desculpa, eu estou dificultando a tua vida, porque a vida está muito difícil para muitos dos nossos ouvintes, e quem sabe seja bom a gente cutucar um pouco mais. E o nem, que nem trabalha e nem estuda? Pois é, aí que está, né? Uma coisa é a dificuldade econômica, etc. E quando eu falo em não trabalhar numa família, né, o adolescente, aquele adultescente de 35 anos, que nem, né, que nem estuda e nem trabalha, mesmo que a situação econômica lá fora esteja difícil, nós nos referimos a uma coisa que eu tenho certeza agora, eu vou jogar para você, que você não mudou de ideia, que é a cooperação e a disciplina dentro de casa. Que é o seguinte, você precisa trabalhar dentro de casa. Você precisa fazer o trabalho dentro da tua casa, é uma cooperação. Você precisa arrumar teu quarto, você precisa tirar a roupa que você deixa no chão, você precisa arrumar a louça que está jogada, tirar o que você deixou na mesa. Então, esse trabalho, não necessariamente, se o filho não trabalha nem estuda, que já essa geração de nem se diferencia um pouquinho da geração canguru, porque se você não trabalha nem estuda, vamos considerar as condições econômicas desfavoráveis, etc. Mas vamos considerar de famílias de classe média, não pode ter nem dentro de uma casa do sujeito, de um adolescente de 25 anos que não trabalha, não estuda. Tem algo errado aí que não é econômico. Então, excetuando as situações de baixa renda, com dificuldades, que é uma outra história, ou até famílias de classe média que infelizmente perderam a sua situação financeira, mas não estou me referindo a isso. Estou me referindo a famílias que têm condições e que falta a autoridade dos pais, porque é uma família que não tem hierarquia. E não estamos falando em mandar, né? Você propositadamente colocou essa expressão por uma provocação evidente, né? Muito inteligente, porque nós estamos acostumados no Brasil a pensar em quem manda. Como a lei, a pessoa não respeita a lei, ou ela desobedece ou obedece. Essa linguagem que as pessoas estão constantemente dizendo, fulano desobedeceu, fulano obedeceu, mas você pouco ouve, fulano respeitou. Então é assim, os filhos ou desrespeitam, ou desmandam ou mandam, e os pais também. Nós estamos invertendo essa lógica. Estamos dizendo que não é necessário essa ideia de mandar. Às vezes né? Às vezes a educação não tem que ser só uma relação pedagógica, racional, cerebral. Muitas vezes os pais têm que simplesmente dizer, não vai ser assim porque eu não quero, e ponto final. Mas só porque eu sou criança? Exatamente isso. Porque você é criança, eu sou teu pai, eu sou tua mãe, e é assim que vai ser, e ponto final. Não tem que haver muito diálogo nessa hora. Então, essa educação mais visceral,
ela se dá pelo exemplo, não só pelo diálogo, que ele é importante, mas família muito dialógica. Ela vai construir, Maria, um simpósio, um congresso entre pais e filhos para discutir quem vai tirar o prato da mesa. Simpósio sensacional. Dou a palavra a meu filho. Meu filho, justifique por que você não quer tirar o prato da mesa. Ah, pai, porque... tire você, o prato está mais perto de você. Bom, mas você que comeu, então vamos fazer uma discussão metodológica, pedagógica. Isso é absurdo. E nós vimos hoje famílias, eu sempre digo em consultório isso, você precisa da autorização do teu filho para agir como mãe, você precisa se justificar por que você exige que ele tire o prato da mesa quando ele comeu. Precisa? Claro que não. Então aí a pedagogia, o diálogo, não tem o menor sentido. O que tem aí é o desejo dos pais de agirem como pais, né? Você vai tirar porque eu quero. Se você tem argumentos para lá ou para cá, não me interessa. Tire e põe no lugar. Então, não nos confundamos com mandonistas, né? Porque basta que alguém pergunte para a tua filha como ela te vê como mãe, que ela poderá dar a melhor resposta para os ouvintes do que nós dois. Acho que essa é uma boa pedida, Maria. Perfeito, Gilberto. Gilberto, muito obrigada. Hoje eu tinha certeza que você não tinha mudado de ideia durante a pandemia, tá? Você não me surpreendeu, você apenas reforçou aquilo que eu já tinha em mente, né? Que concordo com você. Obrigada, tá, Gilberto? Um abraço a todos, obrigado, Maria. Até mais. Tchau, querido tchau. Gilberto Nhoato conosco, como todas as quartas-feiras.